Esse caminhão aqui, o Vatrol que a gente chama aqui, do local que tiver água, eles levam aquela tubulação lá e faz a retirada. Alguns locais aqui, até isso foi preciso, né, mas estava no quintal e eles conseguiram fazer a limpeza, como eu falei para você, de acordo com a Defesa Civil do município de Nova Iguaçu, 50 casas em 4 ruas foram atingidas, mas o trabalho de Águas do Rio começou ainda desde a madrugada e permanece até o exato momento. Para falar do assunto, a gente conversa agora aqui com o Luiz Fabriani, que é diretor superintendente da Águas do Rio. Trabalho não tem horas para acabar, né? O objetivo é tentar atender essas famílias que foram atingidas por causa do rompimento dessa adutora na madrugada, né, Luiz? Exatamente. Nós, desde que recebemos, né, a informação de que havia esse vazamento aqui, nessa proporção, a gente chegou aqui às cerca de 9 horas, a equipe está desde ontem à noite direto trabalhando, com o intuito de, primeiro, reparar, né, a questão da adutora, que passam grandes adutoras e são muito importantes que a gente mantenha elas de forma que elas funcionando para não prejudicar outras regiões, inclusive. Então a gente está trabalhando muito forte para reparar essa adutora. E a outra questão que é muito importante é a questão das pessoas, né? Nós estamos trabalhando aqui desde cedo, ontem à noite já estivemos aqui, mas desde cedo com a equipe forte aí de limpeza e da responsabilidade social, para que a gente consiga fazer um inventário dentro dessas casas que a Defesa Civil está falando. Muitas delas são simplesmente uma limpeza, né? Mas o restante algumas tiveram alguns danos que até semana que vem a gente está se comprometendo aí a ressarcir os moradores. Deixa eu trazer Isabelle Benito, o doutor Carlos Augusto, que conhece muito Nova Iguaçu, para esse bate-papo aqui, Isabelle, lembrando que, de acordo com os moradores, essa é a terceira vez que incidente como esse de rompimento de adutora acontece aqui. O Fábio está aqui, o Luiz está aqui e também conversa com você a partir de agora, Isabelle Benito. Luiz, limpeza, eu não sei Qual é a pergunta sobre... Estou ouvindo aqui. Luiz, eu não sei se... É óbvio que eu não vou falar para você que pode ter algumas casas que apenas precisam de limpeza. Mas as que o Caio entrou, as pessoas perderam as coisas. O que vai acontecer literalmente com essas pessoas? Para onde elas vão? Exato. E como elas estão sendo assistidas para hoje? Porque semana que vem é muito tempo diante delas não terem quase nada e perderem tudo. Porque a casa que a gente está vendo, que o Caio traz na reportagem para a gente, não é uma casa que precisa apenas de limpezas. Ele entrou em casas que as pessoas perderam as coisas. Exatamente. A questão é, sempre que a gente vê nessa situação, como foi citada aí por você, Isabelle, a gente oferece hotel para as famílias que se sentirem impactadas e não ficar no local. É o que não acontece. Muitas vezes as famílias preferem continuar a permanecer no local e a nossa função de uma maneira muito forte, tentar demovê-las, mas se elas resolverem ficar, colocá-las numa condição que possam morar ali, habitar ali, até que seja ressarcido o montante do dano do morador. Algumas casas as pessoas não conseguem sequer fazer comida. Na casa da Yasmin, que está logo atrás desse caminhão onde nós estamos aqui, eu passei amanhã lá, eles não têm condições de fazer comida. Já passou de meio-dia. O que fazer nesse momento para ajudar a essas pessoas que hoje não têm condições sequer de dar alimento para crianças? Na casa onde tive, tem 2 crianças. Né? O Cauã, um menininho que até pediu, que ele está querendo um totó, que o totózinho dele simplesmente estragou, e também não tinha leite pro nenenzinho e tudo mais. O que dá para fazer nesse momento para tentar ajudar não essa família como as demais? Desde ontem à noite a gente está fazendo essa abordagem, né? Então a gente entra em contato exatamente com a nossa equipe, através da nossa equipe da responsabilidade social, fazemos essa atuação. Então isso é uma conversa, é um diálogo. É claro que a gente não pode obrigar a pessoa a sair, mas desde que, se ela resolver ficar, tem que ter meios dela ficar. Então aqui, só para você saber, Isabelle, não tem falta de água. Apesar da adutora estar passando aqui perto, esse vazamento não afetou o bem essencial, que é a água, né? Então a gente está ajudando muito, porque a gente, nessa condição, a gente consegue limpar mais rápido. Então a gente aumentou o número de pessoas aqui no local, estamos atendendo assim rapidamente, e a gente vai tentar o máximo possível abreviar esse sofrimento da população. A gente entende e está do lado da população, como sempre estivemos. É Águas do Rio junto com você.